Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Insight Sonoro. Aqui você pode ouvir a voz dos dados. Eu sou a Bianca, tenho 24 anos, sou engenheira de alimentos pela USP, atualmente trabalho na área de engenharia industrial e estou gravando esses vídeos para mostrar um pouco como funcionam algumas ferramentas muito utilizadas no mercado de trabalho, utilizando recursos de acessibilidade. Aqui eu estou usando o NVDA, que é um leitor de tela gratuito e de código aberto, muito utilizado por pessoas com deficiência visual. E nessa playlist especificamente, eu estou trabalhando com o Power BI, que é geralmente uma ferramenta associada à parte visual. No entanto, grande parte das coisas dessa ferramenta, incrivelmente, é bastante acessível. E com esses vídeos, eu pretendo demonstrar algumas dessas funcionalidades e alguns atalhos de teclado também que eu utilizo na minha carreira, tanto tentando motivar outras pessoas com deficiência visual a aprenderem essa ferramenta também, que ela vem sendo cada vez mais cobrada no mercado de trabalho, possivelmente podendo abrir mais portas. E também mostrando para curiosos como funcionam essas ferramentas tão utilizadas por todo mundo no dia a dia com essas ferramentas de acessibilidade. Me autodescrevendo rapidamente, eu possuo cabelos castanhos, mais ou menos até o ombro, estou usando uma blusa da USP, uso óculos e estou gravando esse vídeo utilizando o Microsoft Teams. Nesse vídeo especificamente, nós iremos trabalhar com a fórmula filter. Como eu mencionei anteriormente, nesse vídeo, então, nós iremos trabalhar com a fórmula filter. Para que serve, então, a fórmula filter? Em alguns casos, a gente vai precisar criar uma subtabela com só uma parcela dos dados que a gente tem. Por exemplo, pensando na primeira página que a gente criou, lá nos primeiros vídeos, que a gente tinha a perda em várias etapas, por exemplo, fermentação, invase, entre outras, resfriamento, pasteurização, entre outras etapas, e a gente quisesse, por exemplo, saber algumas informações de forma mais detalhada, por exemplo, só ligadas à fermentação, e a gente quisesse analisar, fazer alguma análise específica baseado nisso. A gente conseguiria criar uma subtabela com as perdas de fermentação, utilizando a fórmula filter para isso. E é basicamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Nesse vídeo, o que a gente vai querer descobrir? Qual que foi a perda máxima que a gente teve ao longo de todo o nosso histórico analisado na nossa etapa de fermentação. E tudo isso a gente vai fazer, então. Os passos, assim, na lógica da fórmula seriam: a nossa fórmula ela vai criar essa subtabela com as informações de perda de fermentação, ela vai varrer todos os valores dessa subtabela e ela vai nos falar assim: o maior valor vocês já tiveram de perda na etapa de fermentação foi X. Então, esse é o nosso objetivo nesse vídeo. E para isso, a gente vai trabalhar com algumas fórmulas que a gente já trabalhou anteriormente, como máximo, com uma pequena variação que eu vou explicar o motivo para vocês. Então, vamos trabalhar Desfazer com isso. botão desfaz a Então, eu última estou ação. projetando a minha tela, Alt, mostrando 3. o Power BI, que é o mesmo dos vídeos Salvar botão anteriores. salvar Alt, E eu estou 1. com aquela página de salvar, Desfazer botão desfaz desfazer, a eu dei um última tab ação. aqui. Alt, Então, eu vou 3. alternar entre as funcionalidades do Power BI, então vou dar um Ctrl Arquivo F6. guia Alt, F. Aqui eu ouvi arquivo, vou dar mais um Ctrl Guia. F6. Exibição de relatório guia selecionado 1 de Exibição 5. de relatório, vou dar mais um Ctrl F6. Aplicativo. Relatório do Power BI Vou ouvir região. relatório do Cartão. Power BI, vou dar mais um Ctrl F6. Mostrar ou ocultar o painel de Mostrar filtros ou dos leitores de ocultar relatório painel de botão. filtros, eu vou dar mais um Ctrl F6. Visualizações botão expandido. Visualizações, mais um Ctrl F6. Aplicativo. Dados botão expandido. Dados. Ao ouvir dados, o que eu faço? Eu paro de alternar com Ctrl F6 e eu dou um tab para o lado. Pesquisar edição pesquisar em Pesquisar, branco. mais um tab. Árvore. Mais opções botão base. Tabela base. Nível 1 tabela etapas não selecionado recolher. Mais opções botão base. Dou mais um tab, mais opções. Ouço Selecionar um mais de 16. opções. Clico em Enter.
Ele vai abrir uma janelinha para mim. Eu vou descendo com a Nova setinha. medida. Nova. Atual. Editar. Atual. Excluir do. Ocultar. Exibir. Mostrar. Recolher. Expandir todo o campo 16 de Expandir 16. todo o campo. Vou dar Enter aqui. Aplicativo. Árvore. Mais opções. Botão base. E vou descendo com o Tab aqui. Campo de medida amplitude. Mais. Avaliação caixa. Mais. Campo de medida contagem. Mais. Campo de medida desvio. Ponto. Etapa caixa de seleção. Mais opções. Vou Botão. pôr aqui depois de etapa. Adicionar ao Então, vou campo clicar V1 aqui em de mais 16. opções. Abre uma janelinha para mim. Vou descendo com a Selecionar. setinha. Criar. Nova medida 4 de E aqui, 16. de novo, eu vou clicar em nova medida ou nova coluna. Eu quero um valor único, então eu vou clicar em nova medida. Nova medida. Aplicativo. Trabalhando nisso. Mais opções. Botão. Editor Content Press Alt mais F1 for Accessibility Options. Editor possui autocompletar multilinha selecionado medida igual. Espaço. Então, vamos escrever a nossa fórmula. Como que vai ser a nossa fórmula, então? A nossa fórmula vai ser F. E. fermentação. M. E. N. T. A. C cedilha. A. U. Tracinho. Hífen. Espaço. Perda P. máxima. E. R. D. A. Espaço. M. A. X. Espaço. Que é a perda máxima de fermentação, que eu Igual. vou colocar aqui. Por espacinho igual espacinho. Espaço. Então, como que eu vou fazer essa fórmula? Aqui, então, lembrando, antes do igual, eu ponho o nome que eu quero. Então, só para reforçar aqui. Eu preciso primeiro, eu quero que a minha fórmula, ela vai varrer linha a linha da minha subtabela que eu vou criar com o filter. Então, como que eu vou fazer? Eu quero que ela varra e me forneça o maior valor de perda que a gente vai ter. Então, eu teria que usar a fórmula max, que a gente já usou no vídeo anterior, para calcular o máximo. Só que aqui, como eu quero que ela varra linha a linha, quando a gente usa em conjunto com o filter, nesse caso, a gente coloca 2x, porque ela vai varrer linha a linha da subtabela. Ela não vai. A outra é mais direta. Aqui, como a gente está especificando mais, a gente usa com 1x a mais. Então, é max com 2x. M. Sagdis. A. Max 7 de 15. X. Max 1 de X. Mas. Max. Ele abre um Tabela. parênteses. Retorna o maior valor numérico ou a maior Aí, o que cadeia eu de vou pôr caracteres agora? resultante da Então, avaliação max de com uma expressão 2x. para cada linha de uma tabela. Abre Hint. parênteses. Status 3 Filter. Que F. eu vou criar Filter 1 de 5. minha subtabela. Então, eu coloco o F, ele já aparece como sugestão, vou dar um Enter Status aqui. treinamentos 1 de E ele já vai 147. aqui Tabela. Retorna uma tabela que foi sugerir. filtrada. Ponto. Então, filter, ele abriu parênteses e ele vai sugerir as opções. Então, o que eu faço? Filter. Com base em qual. Filter abre parênteses. Com base em qual tabela que eu vou criar minha subtabela? Aqui, eu quero criar uma subtabela com os dados que eu tenho na minha tabela inicial de base. Então, vou pôr um B. Base. Base. Editor Content Press Alt Dei um mais Enter. F1 for Accessibility E vou pôr uma vírgula. vírgula. Filter Expression. Retorna uma E tabela eu que tenho foi que filtrada. especificar. Ponto. Então, eu vou querer construir a minha subtabelinha aqui. Então, tô dentro do parênteses de filter. Tô pensando como que eu vou construir a minha subtabela. Como que eu vou construir ela? Primeiro, informação que eu tenho que fornecer para minha fórmula. Com base em qual planilha eu vou construir ela? Então, eu vou construir ela com base na planilha base. Coloquei uma vírgula. Agora, eu tenho que especificar com base em qual informação. Eu quero construir essa subtabelinha com base na etapa igual à fermentação. Então, é isso que eu vou falar para minha fórmula. Então, vou colocar B. Sagdist lista. Base 1 de 21. E vou descendo com a setinha até achar etapa aqui. Base amplitude. Base avaliar. Base contar. Base desvio. Base etapa. Base etapa 6 de 20. Base etapa, vou dar Editor um Enter Content Press Alt aqui. mais F1 Por for um espaço. espacinho. Igual. Espacinho. Qual que é o nome da minha etapa que eu quero que ele filtre aqui, que ele construa a minha subtabela? Fermentação. Que vou pôr entre aspas, porque é um nome. Aspas. Abre aspas. Fermentação, é importante que ela esteja com a mesma grafia dos outros lugares. Isso é uma coisa que às vezes é um pouco difícil de saber com o leitor de tela. Mas eu lembro, como fui eu que montei a base, que era fermentação com F maiúsculo. F. Então, E. R. M. E. N.
CC U, fecha aspas. aspas. E tá, aqui eu já especifiquei as informações para ele construir a minha subtabelinha. Então, aqui eu posso fechar Fecha parênteses, que a parênteses. parte do Tabela. filter da Retorna o maior fórmula valor numérico a ou a gente maior já cadeia de fez. caracteres Agora a gente vai resultante da continuar avaliação de uma especificando expressão para cada linha qual de que é uma o tabela. máximo. A gente ainda está Rem, dentro da parte da fórmula para especificar o máximo. Então, a gente vai pôr o vírgula. vírgula. Expressão. E qual que é o Retorna o maior valor que a valor gente quer que numérico ele ou a maior forneça o cadeia de máximo para caracteres a gente resultante lá da avaliação dentro de uma dessa expressão para subtabelinha cada que a gente linha de uma construiu? tabela. É perda, né? Então, vamos colocar... A gente colocou uma vírgula. Então, vou colocar um B de novo. Sagdist lista. Base 1 de 20. Base. E vou descendo aqui. Base. Base. Base contar. Base base etapa. Base máxima. Base média. Base mínima. Base perda 10 de 20. Base perda. Editor Content Press Alt mais E vou F1 for fechar um Excel. parênteses. Fecha parênteses. Documento. Vou dar um Enter. Trabalhando nisso. Aplicativo. Árvore. Mais opções. Botão etapa. E vou alternando entre as funcionalidades com Ctrl F6. Layout da. Reduzir botão. Ctrl F6. Teste dashboard barra de Ctrl ferramentas. F6. Salvar. Arquivo guia Alt F. Vou vir arquivo. Vou dar um tab. Página inicial. Página inicial. Mais um tab. Compartilhar. Botão de menu Compartilhar. recolhido. Vou descer com a Barra de setinha para ferramenta. baixo. Botão. Área de. Fora de grupo. Botão S. Botão de dados. Fora de grupo. Botão. Consul. Fora de grupo. Botão novo visual. Novo visual, que eu faço isso para não sair sobreposto. Que eu vou dar um Enter em novo visual. Aplicativo. Relatório Ele aparece do Power um BI visual região. Gráfico de X, colunas aqui um empilhadas. gráfico de colunas, não é isso que eu quero, vou querer colocar esse dado como um cartão, então eu vou colocar Ctrl F6. Mostrar ou ocultar o painel de filtros dos Mostrar leitores de relatório. Botão. painel de filtros, mais um Ctrl Botão F6. novo visual. Novo visual, Visualizações. ouvi Botão isso, expandir. vou dar um tab. Guia. Criar visual guias. Todos os tipos Todos os visuais. tipos Lista. visuais. Gráfico de colunas empilhadas. Vou andando com a setinha para o lado e vou selecionar um cartão. Mapa. Indica. Cartão. KPI não. Cartão não Vou dar um selecionado. Enter em Gráfico de cartão. colunas empilhadas foi alterado. Aplicativo. Ctrl Dados. Botão F6. expandido. Ouvi dados. Pesquisar edição. Vou dar mais um Pesquisar em tab. branco. Ouvi pesquisar, mais um tab. Árvore. Mais opções. Botão base. Campo de medida. Amplitude. Vou Mais pesquisar aqui. avaliação. Mais opções. Botão. Vou descendo com o tab. Campo de medida. Contagem. Até mais o valor que eu campo de criei. medida. Ponto. Etapa. Mais. Campo de medida. Fermentação. Perda max. Caixa de seleção não marcado. Espaço. Marcado. Então, Marcado. fermentação, perda max. Eu marquei com espaço. Layout. Reduzir. Teste dashboard. Arquivo guia. Aqui alternando entre exibição de relatório. as páginas. Aplicativo. Relatório do Power BI região. Cartão. E eu tenho o meu dado aqui no meu dashboard. Aqui, particularmente, fazendo um pequeno adendo sobre o cartão, ele não é um visual que eu gosto muito, ele não é muito acessível em grande parte dos relatórios que eu tenho acesso, mas eu coloquei ele aqui por ele ser um visual muito utilizado para expressar dados únicos. Mas eu, particularmente, não recomendo muito a parte de cartões, a utilização de cartões quando a gente pensa em acessibilidade de dashboards. Ele é o dashboard que se comporta assim de maneira pior utilizando o NVDA. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Até a próxima. Mostrar.